Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tom, editor do canal Verdade Mundial, e hoje eu vou contar a história do dia em que eu visitei o local de um pouso de um disco voador. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever aqui embaixo no botãozinho vermelho, ativar as notificações e, claro, deixar o seu joinha. Isso é muito importante para que esse canal continue sempre no ar. Aqui também as nossas camisetas, tudo aí embaixo, então divirtam-se, mas depois do vídeo. O vídeo de hoje é para contar uma história que eu sinceramente achei que já tinha falado aqui no canal, com seus 5 anos de canal, 10 anos de site. Eu achei que eu já havia falado aqui no canal, mas na verdade eu só havia contado o relato, os fatos ocorridos lá no site. Então eu vou deixar embaixo aqui na descrição também o link para a matéria completa que eu repostei para vocês poderem acompanhar os detalhes do que foi esse caso, onde eu pude presenciar algo realmente de uma energia de outro mundo. Estamos falando aqui de um relato sincero de um contato imediato com objetos voadores não identificados, fenômenos aéreos não identificados, que culminaram em uma plantação onde uma marca ainda não explicada pela nossa ciência foi feita em uma plantação de soja. Vamos voltar um pouco no tempo, é janeiro de 2007 quando eu recebo as informações que na cidade de Ronda Alta, aqui no Rio Grande do Sul, um morador havia descoberto em sua plantação uma marca gigantesca onde parecia que algo havia queimado a plantação. Primeiramente se propôs a ideia de ser um raio que atingiu a localidade. Afinal, era uma época chuvosa e o grande número de chuvas, raios, tempestades que pegavam a região poderiam ter causado este fenômeno da natureza comum. Então nos deslocamos na época com a minha família e fomos até Ronda Alta, pertinho de Sarandi, no Ai, essa região onde outros casos famosos ocorreram, como o de Arthur Berletti e o caso do Nelson Task, onde os mesmos foram abduzidos e tiveram experiências abaixo do nível do mar e fora da terra. De Kabbalah, mensageiro do mundo de Agali para todos os povos da terra. É preciso que sejam imediatamente desativadas as armas de guerra capazes de acabar com qualquer espécie de vida aqui existente. Além de toda a sua apavorante e mortífera devastação, uma guerra nuclear total colocará a Terra fora de sua rota celeste e causará graves distúrbios à vida de mundos vizinhos, alguns em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece. Nos tocou e nos convenceu foi com a convicção, com a certeza que ele contava as coisas que ele teria vivido e o que ele teria visto. Quando acordou, Arthur Berletti estava no planeta Akart, a aproximadamente 65 milhões de quilômetros da Terra. A viagem até o planeta durou cerca de 38 horas. A partir daí, até o seu retorno, passaram-se 11 dias. No planeta Akart, Arthur ficou a maior parte do tempo numa cidade com quase 90 milhões de habitantes. Segundo os seus relatos, os acartianos possuem um tipo físico muito semelhante ao do homem da Terra. Foi através do idioma alemão que ele conseguiu se comunicar com os extraterrestres. E ele só lembra que estava dentro do local, completamente isolado, que via criaturas, pessoas, muito semelhantes a nós seres humanos. Ele ficou muito assustado, apreensivo, porque era um local completamente desconhecido do seu cotidiano, do seu dia a dia. Então a região já é uma região propícia para casos interessantes. E o caso que ocorreu comigo é um deles. Fomos no dia 20 de janeiro de 2007 para Ronda Alta, então chegamos lá, perguntamos para moradores, uma cidadezinha pequena, e logo descobrimos então aí a testemunha
principal do caso, o senhor Roque Vargas, que estava na época ali, quando nós chegamos, estava ajudando na construção de uma igreja numa localidade no interior da cidade. Nos recebeu muito bem, foi muito gentil, muito humilde conosco e nos levou até a plantação. E nessa ida até a plantação, Roque Vargas explicou pra gente como ocorreu tudo. Segundo Roque, era Natal de 2006, quando ao sair de casa ele avistou no céu algo cilíndrico, lembrando um charuto prateado que fazia um barulho, fazia um chiado, como se fosse uma chaleira, uma panela de pressão. Isso, relatos segundo Roque Vargas, gravado em vídeo, mas que com o tempo o VHS acabou se perdendo, mas o seu depoimento está gravado, está anotado palavra por palavra e faz toda a diferença nas investigações. Então Roque Vargas viu aquilo, se desesperou, não entendeu o que era, pois viu aquilo passando por cima do mato perto de sua casa e voltou correndo para dentro de casa, contou para os filhos que estavam com ele. Os filhos não entenderam muito o que ele tinha visto, não deram muita bola, e semanas se passaram até que Roque Vargas resolveu ir à plantação, verificar as plantações como de costume. Ao fazer o contorno nesse mato por onde ele havia visto esse objeto atravessar a ponta das árvores, ele se deparou com algo, uma mancha. De longe ele via essa mancha na plantação da soja. Roque Vargas começou a trilhar a plantação logo até chegar neste local aonde um grande aberto queimado havia no solo, na plantação da soja. Então Roque se deparou com uma enorme mancha ali presente e perfurações feitas no solo. Foi então pedido para que universidades viessem averiguar a situação do solo, averiguar as plantas e ver o que tinha causado isso. Isso, claro, chamou a atenção das TVs locais que foram até o local junto com os estudantes para pegar amostras do solo e tudo mais. Foi feitas as análises e, segundo a RBS publicou, que é a estação da Rede Globo aqui do Rio Grande do Sul, publicou que nada mais era do que um raio que havia caído no local. Sei. Realmente a primeira impressão que dá é de um raio, até pelo jeito que a soja ficou queimada. Porém, a soja ela foi chapada, o que não acontece com o raio. A soja parece que ela foi esmagada, parece que ela foi queimada com uma chapa quente. E essa chapa fez com que os pés ficassem rentes ao solo e murchos, como se radiação fosse emitida naquele momento. Quando chegamos ao local, a primeira coisa que eu me deparei e achei incrível foi as perfurações que haviam no solo. Eram 3 grandes buracos no solo. Esses 3 grandes buracos foram feitos por uma máquina, pelo jeito que a terra foi retirada. Notava-se claramente que algo havia chapado a terra e removido um tanto daquela terra que não se encontrava aos montes do lado do buraco, o que é mais estranho. Aquela terra retirada, ela foi retirada, removida e levada para algum lugar. Logo após, então, mais 2 buracos foram encontrados dentro de 2 das perfurações e um buraco dentro da 3ª perfuração. Nesses buracos foi tentado medir o que ocorreu lá e não foi encontrado um fim para a medição. Acabou a fita métrica utilizada e não se chegou ao final dessas perfurações em forma de broca. A perfuração dentro ela tinha o formato de uma broca, o que era bem interessante também. Juntando com o relato do Roque Vargas sobre um objeto cilíndrico que cruzou o céu, a gente imagina já o que pode ter causado isso. Lembrando que os anos de 2007 e 2008 foram anos de muitos avistamentos no estado, no Brasil, e esse foi o primeiro da lista logo de cara,
o caso Roque Vargas. O meu muito obrigado à família Vargas por ter me recebido lá na época, isso já faz tantos anos, mas ainda se torna um caso interessante, para dizer no mínimo. O que aconteceu após um ano desse caso foi que no local aonde este caso ocorreu, nessa lavoura de soja, houve o crescimento de plantas de um verde que não existia ali no local. Então, após ser feita a colheita da soja no local, meses após, cresceu um pasto apenas no local aonde esse sinal, essa marca feita, quem sabe por esse objeto voador não identificado, cresceu esse pasto verde e fininho no local, apenas ali naquele local, o que deixou a história ainda mais maluca. E até hoje fica a incógnita quem foram os responsáveis por essa marca na plantação. E aí eu quero saber o que você acha sobre estes casos, se você já viu algo parecido, você que mora no interior, tem plantação, ou vizinho que tem uma plantação, essas pessoas têm muito a contar, mas muitas vezes acabam se fechando sobre esses assuntos e não divulgando. E isso, querendo ou não, faz toda a diferença dentro dos estudos da ufologia. Então deixa aqui embaixo nos comentários se você conhece alguma história, o que você acha dessa história. É algo que me deixou realmente elétrico e eu posso dizer que no local, com certeza, havia uma eletricidade diferente de qualquer outro lugar. Então, meu muito obrigado, essa foi a minha história envolvendo um local de um suposto pouso de objeto voador não identificado e não terrestre. Meu muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!